Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana relativamente mais calma do que as últimas que temos tido a oportunidade de verificar. Tivemos o abrandamento em torno do setor da banca, foi um facto. Apesar de haver muitos banqueiros centrais a intervir, grande parte deles a continuar a manter a dialética em torno de mais subidas de taxa de juros, nomeadamente no Banco Central Europeu, de facto as coisas durante esta semana ganharam algum afastamento da aversão ao risco que nós tínhamos vindo a ter e a confiança foi o tema dominante dos mercados. A ver isso, temos o VIX, por exemplo, que caiu fortemente dos últimos máximos que estavam a atingir já deste ano, os máximos deste ano. A contribuir para isso também tivemos uma semana bastante calma e bastante ligeira de dados económicos, em que praticamente o que nós tivemos foram dados de inflação de alguma forma já esperados e que saíram em linha com o que estava a ser esperado. Portanto, muito antes dos dados da Europa, da zona do euro, já tínhamos tido a oportunidade de ver dados na Alemanha, em Espanha, e isso acabou que vinham digamos, a apontar para exatamente que os dados da inflação se mantivessem em torno daquilo que era de alguma forma esperado, e até surpreendeu, digamos, um pouco em baixa, ou seja, a inflação caiu dos 8,5 para 6,9, abaixo dos 7,1% esperados, se bem que a inflação subjacente subiu de 5,6 para 5,7, certo que também em linha com o esperado, mas ainda a manter, digamos, aquela direção do Banco Central Europeu para continuar a aumentar as taxas. Mas isso não fez com que os mercados acionistas abalassem e, de facto, tivemos uma semana bastante positiva em termos gerais nos mercados acionistas. Desde a Ásia, que talvez fosse o que menos valorizou esta semana, até à Europa, que foi o que mais valorizou, em que a média rondou à volta os 4,5%, cerca disso. Mas também esta semana acabou o mês e acabou o trimestre, e no mês o que nós vimos foi de facto que o mês de março não foi assim um grande mês para os mercados acionistas, com ganhos relativamente modestos na Europa e nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos tivéssemos o Nasdaq, o tecnológico, a subir realmente alguma coisa. Tivemos uma subida de cerca de 4,5% no tecnológico Nasdaq durante o mês de março, mas tudo o resto foi bastante um pouco amorfo, nomeadamente na Ásia, em que houve algumas desvalorizações. O caso do Hang Seng de Hong Kong, que caiu cerca de 1,5%. Já no ano, se pusermos aqui assim o ano num todo, ou seja, no year to date, o que nós temos é de facto valorizações bastante decentes. Nos Estados Unidos o S500 subiu já este ano à volta de 7%, em Hong Kong a subida é de cerca de 6% e na Europa o Eurostock 50 ganha quase 14%. Atenção que não tenho aqui o Nasdaq no gráfico, no entanto o Nasdaq acabou por ganhar já este ano quase 17%. Aqui no PSI 20 em Portugal, no ano já temos com 5,6% desde janeiro. Este mês, tal como todos os outros, também não foi um mês bom para o PSI 20, em que terminou praticamente inalterado face aos níveis do início do mês, e esta semana, tal como os restantes mercados, nós aqui no PSI 20 inclusive tivemos um pouco acima da média e ganhámos esta semana cerca de 5,5%, em que o BCP, obviamente os bancos lideraram nesta última semana, em que ganhou cerca de 9,5%, e a Altri caiu cerca de 2,5%. No mercado cambial, pronto, as coisas esta semana também tiveram relativamente calmas, embora o euro-dólar continue a tentar fazer cada vez mais máximos. Isto tem muito a ver com a dialética em torno de mais subidas de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, da Reserva Federal, que começa a abrandar um pouco, digamos, o seu ritmo de subidas de taxa de juros, e mesmo a própria dialética, a própria discussão dos próprios responsáveis começa a abrandar
tendo em consideração os do Banco Central Europeu, isto acaba por levar o euro-dólar, digamos, a subir um pouco, tendo pressões sobre o dólar, por outro lado, em relação às taxas de juros que começam, digamos, a abrandar, com os mercados inclusive a descontarem já alguma possibilidade de quedas nas taxas de juros. No todo, no ano, trago aqui os gráficos esta semana do euro-dólar e do dólar México, portanto do peso mexicano contra o dólar norte-americano, em que aqui sim eu trago estes porque vejo que continuamente temos o peso mexicano a valorizar face ao dólar norte-americano e às demais divisas. E aqui vemos perfeitamente já a queda, digamos, do par dólar-México, ou seja, os ganhos do México bastante relevantes, enquanto, por outro lado, vemos o euro-dólar que continua a subir desde o início do ano até agora e encontramos-nos uma vez mais em torno, ou muito perto dos máximos que tivemos aqui há um mês atrás, um mês e pouco, quando ele chegou a 1,10, e agora nós estamos aqui bastante perto desse mesmo 1,10 no euro-dólar. Relativamente às commodities, tanto o ouro como o petróleo, que é o que eu tenho trazido aqui ultimamente, trago aqui também a referência, digamos, do ano, o que é que o ouro e o que é que o petróleo estiveram a fazer durante este ano, e o que nós vemos é uma valorização do ouro quase em 9%, muito, digamos, impulsionado pela discussão em termos de uma inflação a continuar a subir e algum arrefecimento nas taxas de juros agora e as expectativas, o que está a levar aqui a alguma impulsão no próprio ouro. Por outro lado, o petróleo teve desde o princípio do ano uma queda de 7%, e isto porque ultimamente tem vindo a recuperar, nomeadamente na semana passada, nesta semana que terminou agora, em que ganhou nesta semana cerca de 6%. Os mercados do petróleo ganharam cerca de 6%. A semana que vem vai ser uma semana bastante mais, também ligeira, curta. Estamos na semana de Páscoa, os mercados europeus na quinta-feira à tarde já não estão a funcionar, sexta-feira estarão parados, inclusive na segunda-feira da outra semana seguinte ao domingo de Páscoa também estarão encerrados. Isso faz com que haja aqui assim alguma, digamos, alguma falta de liquidez, aqui algum abrandamento dos volumes transacionados, é o que se espera para esta semana, em que obviamente os pontos quentes vão continuar a ser, o ponto quente vai continuar a ser principalmente os non-farm payrolls, ou seja, o relatório do mercado de trabalho norte-americano. Obviamente que tem bastante importância, sempre teve, ainda por cima com o Fed a marcar, digamos, os non-farm payrolls como um dos dados a observar bem para continuar com a sua política de subida de taxa de juros. Isso obviamente vai trazer a atenção, principalmente quando pouco mais há em termos de dados económicos e de eventos agendados durante esta semana. É esperado que o relatório mostra uma subida em cerca de 240, 230 mil novos postos de trabalho, isto depois dos 311 mil que tivemos da semana passada. Obviamente também ainda nos Estados Unidos vamos nesta semana, como é hábito, toda uma série de indicadores, desde de indicadores de procura de novos funcionários, ou seja, o recrutamento, desde o relatório privado do mercado de trabalho. Tudo isso obviamente vai levantar um pouco mais a volatilidade em torno do dólar, principalmente em torno dos mercados norte-americanos, isto porque é a única, o indicador mais que tem maior ênfase durante esta semana. Bancos centrais, vamos ter bancos centrais de segunda linha, como por exemplo o Banco da Polónia, o da Roménia, o da Índia, e obviamente temos os dois maiores bancos nos nossos antípodas a reunir e a decidir sobre taxas de juros. É o Reserve Bank of Australia e o Reserve Bank of New Zealand, portanto na Nova Zelândia e na Austrália. Na Austrália provavelmente poderá manter as taxas de juros como estão, já que os dados de inflação últimos que foram mostrados vieram bastante abaixo do esperado. A Nova Zelândia, exatamente por isso e pelo mercado de trabalho mais
mais apertado, digamos, poderá mostrar uma subida nas taxas de juros. De qualquer das formas, são bancos que não vão impactar tanto os mercados como aqueles que temos tido ultimamente. E por esta semana é tudo. Desejo a todos uma Páscoa feliz e bons negócios, e para a semana cá estaremos outra vez. Boa Páscoa e até para a semana.